Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vinda aqui no canal e que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a tua vida. E no vídeo de hoje nós iremos fazer mais um bolinho. Vamos começar pela massa. Vamos precisar de 250 gramas de margarina e de 400 gramas de açúcar. Minha margarina é com sal e o meu açúcar é o cristal. Mas são coisas totalmente opcional. Tua margarina pode ser sem sal. E a gente vai misturar esses dois ingredientes até formar essa pastinha. Depois que formou, a gente vai acrescentar 3 ovos inteiros. E voltar a mexer novamente. Depois que misturar por completo, nós iremos introduzir a farinha de trigo e o líquido. Para essa quantidade de margarina, açúcar e ovos, eu vou utilizar 500 gramas de farinha de trigo já peneirada. E aproximadamente entre 300 e 350 ml de leite. Isso pode mudar dependendo do tamanho dos teus ovos, porque tem ovos que são muito grandes, então a massa fica bem mais mole. Se os teus ovos for tamanho padrão, tamanho pequeno, você vai precisar um pouquinho mais de leite, porque a tua massa vai ficar muito pesada. E eu vou fazer 2 receitinhas dessa daqui. Vou utilizar 2 formas para assar. Sempre que eu posso escolher entre utilizar 2 formas, eu opto por essa escolha, porque assa mais rápido, o bolo cresce mais nivelado. Mas se você só tiver apenas uma forma, pode fazer também, isso não é problema nenhum. E esse bolo que eu vou fazer é um bolo meio que mesclado, vai ser branco e preto na mesma massa. E como eu vou fazer isso, depois que eu bati por completo todos os ingredientes, eu vou colocar primeiro a base branca e depois vou colocar a base preta. É interessante dizer que a quantidade de chocolate tem que ser menor do que a massa branca. Então eu bati 2 massas dessa. Uma branca por completo e a outra branca. Aí eu coloquei mais um pouquinho nas formas e adicionei o chocolate. Tem que ser menor quantidade da massa de chocolate, porque quando ela vai crescendo, ela expande e vai consumindo quase todo o bolo branco. Então, se você quiser que apareça alguma parte branca, eu te aconselho a colocar a parte de chocolate um pouquinho menor. E não tem segredo, é só jogar em cima da massinha branca que já está na tua forma. Desse jeito, teu bolo ele vai sair da mesma forma já branco e preto. Enquanto esse bolo assa, a gente já vai fazer a cobertura. A minha cobertura é de brigadeiro e deixa eu te mostrar como é fácil acertar o ponto para deixar esse brigadeiro em ponto de espatular. E que ponto é esse? É o ponto que você vai conseguir aplicar nas laterais do bolo com facilidade. Vamos precisar de 2 caixinhas de creme de leite e 2 caixinhas de leite condensado. O leite condensado de 395 gramas, 1 colher de margarina e 100 gramas de chocolate em pó. Eu estou utilizando da Mavaleri, mas você pode utilizar o que você tiver na sua casa. Se não tiver chocolate e tiver achocolatado, coloca também, porém vai ficar um pouquinho mais doce. Eu te aconselho a dissolver esse chocolate e esse achocolatado antes de levar para o fogo e depois levar para o fogo. Se tiver um fouet, vale a pena utilizar, porque se você não dissolver por completo, quando você começa a mexer no fogo, as bolinhas que não dissolveu, dificilmente ela vai dissolver depois. Então, eu te aconselho a fazer isso, porque você vai ter menos estresse no final. E você vai começar a mexer. A princípio ele vai ficar líquido, depois ele vai começar a engrossar. Eu mexo em fogo médio, a não ser que ela comece a borbulhar e a querer esborrar da panela. Aí eu abaixo o fogo e continuo mexendo até atingir esse ponto aqui que eu acabei de mostrar. Quando você levanta, que solta, ele já cai com mais dificuldade. Se você desligar nesse ponto, ele vai engrossar mais um pouco depois que esfriar, não te preocupa. Quanto mais você mexer, quanto mais grosso você desligar, mais grosso ele vai ficar depois que esfriar. Eu gosto sempre de transferir esse recheio, seja ele brigadeiro, beijinho, o que for, para um recipiente e cobrir com plástico filme. Isso faz toda a diferença. Se você quiser, você pode fazer no dia anterior, sem problema nenhum. E essa aqui vai ser a cobertura do bolo. E o recheio vai ser o quê? Vai ser esse mesmo brigadeiro, porém no lugar do chocolate eu vou utilizar coco ralado. E essa base você pode brincar com diversos tipos de recheio. Pode ser leite ninho, pode ser brigadeiro branco, chocolate, coco ralado, pode ser amendoim. É uma imensidão de
sabores que você pode fazer a partir dessa base: leite condensado, creme de leite e margarina. E eu vou deixar isso aqui descansar. E olha só, depois que descansou, como fica um recheio, uma cobertura muito cremosa. E você consegue com facilidade aplicar no bolo. Agora nós iremos começar a montagem desse bolo. Como eu já falei, eu divido minha massa em duas. Nessa daqui eu coloquei só papel arroz no fundo, não untei as laterais. Então é necessário passar uma faquinha para soltar esse bolo. Soltou, transfere para o prato do bolo que vai ficar. E a gente já vai ver se há necessidade de retirar o bico ou não. Eu te adianto que eu gosto dessa casquinha escurinha do bolo, mas tem gente que não gosta. Se você for uma dessas pessoas, pega a faquinha e retira. Aí o bolo vai ficar branquinho e pretinho, do jeitinho que a gente quer. Eu particularmente gosto de sentir isso no bolo. Se você não, já faz isso logo agora. E aqui está o meu recheio de beijinho. Olha só como ele também está muito cremoso. Se você acertar o ponto, desligar no momento certo, não vai ter erro. Agora é só espalhar uniformemente. Eu prefiro quando o bolo é assim, eu estou mais apressada para fazer, eu prefiro colocar apenas uma camada de recheio, que ela seja um pouquinho mais grossa do que se fosse dividir esse recheio em várias camadas, porque desse jeito poupa tempo. E eu fiz com o bolo de cima a mesma coisa que eu fiz no bolo de baixo. Deixa eu te dar uma dica, caso você queira transferir o bolo e não queira marcar a tua mão no centro do bolo. É só você utilizar um pedacinho de papel arroz. Eu estou utilizando o do fundo desse bolo que já está na forma. E agora eu vou começar a fazer a aplicação do brigadeiro ao redor de todo esse bolo. E para fazer a aplicação é bem simples. Vai fazendo do jeitinho que eu estou mostrando. Com a colher você vai retirando um pouquinho de cobertura, passa na lateral e com a ajuda de uma faquinha de serra. Isso mesmo, uma faquinha de serra você vai espalhando. Eu já te digo que essa é uma das ferramentas que a gente tem em casa que eu mais utilizo e ela faz a aplicação em diversos tipos de cobertura com muita facilidade. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo, eu sempre faço eles com muito carinho. Então se você quer me acompanhar mais de perto, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. E se você já é inscrito, meu muito obrigado pela tua companhia. Deixa eu te dar uma informação sobre a aplicação do brigadeiro em bolos. Se o teu brigadeiro estiver muito firme, em vez de você conseguir aplicar ele no bolo, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir retirar. Porque quando você for passar ele no bolo, o farelo do bolo vai conseguir descolar essa cobertura. Então, eu te aconselho novamente prestar atenção no ponto do brigadeiro para não ter trabalho depois. Se por algum acaso o teu brigadeiro ficou muito firme, coloca um pouquinho de leite, um copinho de leite, você vai dissolvendo até ver que tá um ponto legal, ou creme de leite também é outra opção para amolecer esse brigadeiro e não perder o ponto. E olha só como eu tô fazendo essa aplicação bem rápida. Esse bolo aqui, o tema é da raposa. E a minha inspiração é que o bolo pareça um tronco de árvore. Então na lateral vai ser um marrom mais escuro e no centro, no topo do bolo, vai ser um marronzinho mais claro. E como eu vou atingir esse marrom? Simplesmente colocando mais um pouquinho de creme de leite. Então esse marrom que está escuro vai ficar um pouco mais claro, porque o creme de leite é muito branquinho. E com o o marrom escuro desse brigadeiro vai ficar um tonzinho bem mais claro. E para simular as ranhuras do tronco da árvore que não tem nada certo, eu peguei um garfo e fui fazendo desse jeitinho que eu estou mostrando aqui, sem padrão. Fui emendando um no outro até deixar o mais parecido com o tronco de árvore possível. Eu deixei as laterais desse brigadeiro um pouquinho mais alta do que o centro, porque quando eu for colocar a camadinha que vai estar um pouco mais mole, ela não comece a escorrer. E se você observar, tem várias ferramentas aí na tua casa que você não utiliza para determinados fins, mas que funcionam muito bem. Aqui é a caldinha mais mole e eu vou fazendo essa aplicação. E me diz aí qual é a tua cobertura preferida. A minha, uma das que eu mais gosto, é brigadeiro. Em segundo lugar, é aquele glacê durinho, sabe? Sou apaixonada. E quando eu falo brigadeiro, eu falo em brigadeiros, vários sabores. Gosto muito de brigadeiro branco, de leite ninho, de chocolate. Gosto dessa diversidade, dessa cobertura, que é uma delícia e ainda fica muito lindo.
Agora eu vou colocar o topo do bolo, que como eu já falei, é da raposinha. E eu achei que ficou muito meigo esse topo. E fica aí com essa lindeza. Já deixa aqui nos comentários o que você achou. Fica com Deus e nunca esqueça do mais importante de tudo isso, o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.